pessoal, hoje vamos falar sobre o sistema de recuperação de serviços. Mas do que se trata isso? Bem, por mais que a gente procure ter qualidade na prestação de serviço, inevitavelmente sempre acabam ocorrendo falhas, por mais que a gente tente minimizá-las ao máximo. Como boa parte dos serviços são executados por pessoas, pessoas são sujeitas a falhas. Essas pessoas seriam tanto o próprio prestador de serviço quanto o cliente. Então, falhas podem ocorrer de ambos os lados e é claro que cabe à empresa poder lidar com essas fragilidades. E esse processo de recuperação de serviços, na verdade, envolve tudo o que ocorre nos aspectos que levam a uma determinada insatisfação. Isso quer dizer, parte do princípio da detecção das falhas de serviço. Geralmente depois da falha ocorrem reclamações dos clientes, então é necessário pensar no planejamento e na gestão das reclamações. E num terceiro momento, a definição de estratégias e ações no intuito de recuperar o cliente perdido, muitas vezes, de recuperar o serviço. Então seriam esses três tópicos que a gente vai necessariamente conversar um pouco agora e que ajudam em muito a empresa a monitorar, sobretudo, o desempenho de serviços e poder reduzir ao máximo as potenciais falhas existentes. Bem, mas nesse sentido, o que nós poderíamos definir como uma falha? A falha em si é uma percepção direta do cliente com relação a um ou outro aspecto do serviço, onde a entrega não atendeu necessariamente às suas expectativas. À medida que essa entrega não esteve de acordo com o que ele esperava, ocorre necessariamente a falha. É claro que essas falhas também podem ser as mais diversas possíveis, por assim dizer. Eu posso ter falhas como tempo de entrega de serviço inadequado para o cliente, ou seja, lentidão no processo. O fato das pessoas fazerem parte do produto também pode implicar numa falha, ou até mesmo, digamos, o cliente espera que um determinado prestador de serviço faça a entrega do serviço, mas a empresa acaba designando outro para fazê-lo, que também pode gerar uma insatisfação em função de que a inseparabilidade tem isso como característica essencial. Ou ainda simplesmente um serviço pode ser mal executado. Você promete a entrega e um conserto de uma fiação elétrica, mas ao sair da residência, o eletricista deixa basicamente tudo como estava antes. Então a própria entrega e execução pode ser ruim. Isso, mais uma vez, denota essa falha. Ou simplesmente a antipatia, a falta de delicadeza no tratamento, a falta de zelo e cuidado no trato com o cliente. Enfim, o fato do atendente ser grosseiro também pode implicar numa falha necessariamente em serviço. Então vejam que elas acabam ocorrendo invariavelmente, muitas vezes, apesar dos cuidados, elas são quase que inevitáveis. Claro que se isso ocorre com muita frequência, isso pode gerar até a perda de um cliente, mas em geral, antes disso, muitas dessas falhas resultam em processos de reclamação. Tem até alguns dados que demonstram que para cada reclamação que uma empresa recebe, há outras 19 pessoas que não quiseram reclamar. Então pense bem, basicamente somente 5% das pessoas que estão insatisfeitas e que foram alvo de uma falha em serviço vão até a empresa ou entram em contato com a empresa para reclamar. E pensando bem, qual é a visão que em geral nós temos do cliente que reclama? Bom, os apelidos são diversos, né? Desde reclamão, chato, mala, um cliente que incomoda, etc, etc. Ou seja, nós acabamos depreciando o cliente que foi reclamar, quando na verdade a gente deveria construir uma estátua para ele, né? Porque ele está fazendo o que outros 19 não foram fazer. Ou seja,
estimular a reclamação é importante porque ela dá uma oportunidade de você corrigir uma falha. E uma coisa significativa de aproveitar a reclamação é que a tendência é que o sujeito que reclama muitas vezes quer continuar sendo teu cliente. Ele está te dando a oportunidade de você corrigir a falha, para que ele possa continuar comprando de ti. Até porque há estudos que demonstram que custa de 5 a 10 vezes mais em recursos repor um cliente do que manter um cliente existente. Então, ao evitar a falha ou tratar ela bem, você minimiza custos de ter que atrair novamente esse cliente insatisfeito para a empresa. Então, existe uma série de benefícios que evidenciam que o gerenciamento das falhas é fundamental. É claro que vários estudos foram feitos e existem tipos de falhas diferentes. Essas falhas podem prover de diversas origens. Por exemplo, pode ser uma falha no sistema de entrega de serviço. Ou pelo serviço não estar mais disponível, você promete uma coisa para o cliente vai até lá e de repente aquele serviço não é mais ofertado ao usuário, então pode gerar um descontentamento com relação a isso. Ou ainda pela lentidão na prestação de serviço, quer dizer, o tempo é extremamente superior ao que deveria ser aceitável pelo usuário na prestação de serviço, então pode ser que existam serviços lentos demais, e é claro, outros que envolvem até mesmo, a gente chama de serviços periféricos, em torno do serviço principal, que acabam impactando também como uma falha no serviço. No caso, você fazer uma viagem aérea, uma viagem de ônibus, e o que você está comprando em si é o serviço de transporte, deslocamento entre uma cidade ou outra, entre um estado ou outro, e às vezes a limpeza do ônibus está horrível, tem mau cheiro na parte interior, os assentos talvez do avião não consigam ser reclinados, a comida é ruim, então uma série de outros elementos que estão em torno da entrega do serviço e que mesmo não sendo o serviço principal impactam e podem gerar essas falhas. Outros dizem respeito a necessidades e pedidos do cliente. Necessidades essas que podem ser, muitas vezes, podem surgir de forma implícita. Um sujeito que passa mal numa viagem desmaia, ou se sente enjoado, enfim, ele não necessariamente evidencia essa necessidade, ela simplesmente ocorre. E é importante ter também um serviço de suporte nesses casos, e até mesmo em alguns casos com necessidades especiais dos clientes, por assim dizer. Um sujeito pode ter, em função de diabetes, por exemplo, a impossibilidade de comer doce. Então, se você vai fazer essa dita viagem aérea, é importante que se tenha também alimentos sem açúcar. Ou ainda, pedidos não especiais, alguém que vai numa pizzaria e não gosta de cebola e pede para tirar a cebola da pizza, que não coloque. Dentre outros tipos de pedidos e que muitas vezes o cliente faz e não é atendido, o que gera novamente a falha, o que gera novamente o descontentamento. Existem outros ainda que dizem respeito a ações espontâneas e não solicitadas dos funcionários, quer dizer, as falhas podem ser as mais diversas possíveis. Por exemplo, a reação espontânea do funcionário é você fazer a solicitação de algo para o colaborador e ele ser grosseiro no atendimento. Quer dizer, você não está pedindo para ele ser grosseiro, ele simplesmente agiu dessa forma. Ou ainda ele privilegia o tratamento e atendimento a outras pessoas que talvez chegaram depois de mim no estabelecimento, ou seja, me trata com uma certa injustiça no que diz respeito à sequência das pessoas que esteve no local. Então existem diversas formas que representam também falhas, mesmo que você não solicite, mas elas são geradas pelos próprios colaboradores. Nesse sentido, esse conjunto de falhas e essas categorias permitem identificar alguns gargalos que você vai encontrar dentro da empresa também. E a partir dessas falhas é que a tendência é que surjam algumas reclamações. É claro que, embora o princípio máximo da qualidade em serviços seja procurar fazer certo logo da primeira vez, é preciso admitir, como eu disse antes, que as falhas vão ocorrer.
e elas às vezes ficam fora do controle da organização. Por quê? Porque existem vários chamados momentos da verdade ao longo de uma prestação de serviço. Esse momento da verdade é um ponto onde os clientes interagem, seja com colaboradores de uma empresa ou com equipamentos que vão ajudar na prestação de serviço, e o resultado dessa interação pode afetar a percepção de qualidade do serviço. Isso pode ser exemplificado até mesmo no supermercado. Um momento da verdade pode ser até mesmo no espaço onde são colocados os carrinhos do supermercado. Ele pode gerar um incidente crítico positivo ou negativo à medida que você chegar lá e todos os carrinhos funcionarem perfeitamente, estiverem bem apresentados e totalmente funcionais. Esse é um incidente positivo nesse momento da verdade. Porém, se você chegar lá e for pegar um carrinho e esse carrinho está praticamente enterrado dentro do outro carrinho, que você tem que fazer um esforço enorme para tirar ele do lugar. Você vai tentar se deslocar com o carrinho, a roda está trancada para um lado e te movimenta sempre em outra direção. Sem falar que existem ferros saltando pelo carrinho que pode furar o olho de alguém. Quer dizer, aquele momento da verdade pode gerar também um incidente crítico negativo à medida que o próprio equipamento não atender a especificidade. Então perceba que no serviço o momento da verdade não é só a interação com o colaborador, pelo fato de ser simpático ou não, atencioso ou não, mas o próprio equipamento também impacta. E nesse sentido, as reclamações podem vir de todas as direções, né? E aí, é claro, essa questão do gerenciamento da reclamação é fundamental, mas principalmente o estímulo a essa reclamação. É claro que ninguém gosta de alguém que reclama. As pessoas não gostam porque não gostam, às vezes, de serem criticadas, né? Mas acho que é importante a gente avaliar que a oportunidade que nós temos de satisfazer um descontente, ela se dá através da reclamação. E é uma forma de você minimizar uma série de comunicações boca a boca desfavoráveis que possam surgir depois. Então, o reclamante te dá a oportunidade de corrigir o problema. Nesse caso, nós temos que também ver que há tipos diferentes de reclamações. Algumas são instrumentais, outras não instrumentais. A reclamação não instrumental é aquela que o sujeito reclama simplesmente sem ter um objetivo de resolver um problema específico. Por exemplo, a pessoa que reclama da chuva quando os dias são chuvosos, reclama do excesso de sol quando os dias são secos, reclama do excesso de calor quando os dias são quentes, do frio quando o dia é gélido, ou seja, ela reclama por esporte, basicamente. Então não quer que se resolva um problema específico. O que nos interessa principalmente são reclamações instrumentais, aquelas que são dirigidas aos problemas que foram detectados na prestação de serviço. Então esses são os cuidados principais. O interessante é que tem uma série de estudos que procurar identificar por que de fato os clientes reclamam. E aí nós temos algumas curiosidades no que diz respeito a isso. Quer dizer, uma das coisas mais óbvias é que uma das motivações é que o reclamante quer, de fato, manifestar a razão da sua frustração. Que eu diria que essa é um estado legítimo, ele está descontente, ele vai ter uma válvula de escape para fazer isso. Outra razão é que, geralmente, quem reclama, eles tendem a recuperar um pouco do poder para si, especialmente em função de códigos de defesa do consumidor, enfim, e ele tenta muitas vezes influenciar outras pessoas a respeito dessa origem, desse fato queixoso, por assim dizer. Ele também reclama muitas vezes, outra motivação é para pedir consenso de seus colegas, ou seja, ele vai reclamar, antes de reclamar para um gestor da empresa ou algo assim, ele vai reclamar para pessoas que ele conhece, olha, tal situação, tal serviço não é adequado por isso, isso, isso. O que ele está buscando, na verdade, é o consenso das pessoas para ver se elas concordam com ele. Para daí, possivelmente, a partir desse momento, ele tomar coragem e fazer a reclamação efetiva para a empresa. Porque muitas vezes não sabe exatamente se deve reclamar ou não. E é por isso que muitas vezes também se diz que quando a pessoa reclama, ela tende a reclamar para várias pessoas. Muitas vezes ele está pedindo consenso nesse sentido. Mas outro fator que é interessante é que as pessoas reclamam para provocar sensação.
Por que sensação? Sensação no sentido de que pessoas que reclamam às vezes se sentem mais inteligentes que as outras, se sentem superiores às outras. E é por isso, é claro, que algumas pessoas insistem em reclamar o tempo todo, porque ao reclamar elas empinam seu nariz e acreditam que estão sendo melhores que as outras. Então, de fato, algumas pessoas assim reclamam insistentemente por causa disso, né? Então, eu vejo que as razões das reclamações são as mais diversas possíveis. Talvez para elucidar e destacar um pouco mais a questão da reclamação, porque é importante gerenciar, porque uma reclamação ela pode provocar 3 tipos de resultado: a expressão, a retirada e a retaliação. A expressão, na verdade, é quando o reclamante comunica verbalmente o seu estado de insatisfação com a empresa ou com relação ao produto em si, com o serviço. Essa expressão pode ser baixa, no caso a pessoa não reclama nada, ela simplesmente mostra um desconforto, mas não comunica nada verbalmente. Essa pode ser também uma reclamação média, quando a pessoa vai até a loja e de repente reclama para o próprio prestador de serviço que o atendeu. E essa reclamação, essa expressão pode ser alta quando ele vai lá e busca falar com o gerente, com o proprietário da empresa em voz alta, buscando um nível mais superior na hierarquia da empresa com o intuito de ver o seu problema resolvido. Então, ela reclama para altos níveis, por assim dizer. Isso em termos de expressão. A retirada também é quando a empresa deixa de ser cliente, deixa de usufruir o serviço. Ela pode ser também de 3 formas. Existe uma retirada baixa, onde o sujeito, mesmo descontente, não continua comprando na empresa. Às vezes ela não tem alternativa, ela tem que continuar comprando. Por exemplo, se você estiver insatisfeita com a sua concessionária de energia elétrica, você vai conseguir mudar de fornecedor? Muitas vezes, mesmo insatisfeitos, por certas razões, você não consegue fazer uma alteração. Então, nesse caso, a retirada é baixa. A retirada média é quando o consumidor tenta não comprar mais da empresa. Ele evita ao máximo usar o serviço dessa empresa. Mas em algumas situações volta a comprar. E a retirada alta é quando o consumidor não passa mais nem na calçada da empresa. Ela não quer saber mais de usufruir do serviço. Então esse é o exemplo mais extremo e quando se chega nesse nível é um cliente muito mais difícil de você recuperar. Ou você vai ter que investir muito mais com relação a isso, porque ele não está disposto a retornar nunca mais para essa empresa, porque a frustração foi muito alta. Outra é a retaliação. A retaliação, ela evidencia muitas vezes uma manifestação física, onde o consumidor, o cliente, está disposto a causar algum dano direto na empresa, ou no serviço, ou no produto, ou em alguém, e podendo até prejudicar futuramente os negócios. A retaliação baixa é quando também, assim como as anteriores, não ocorre uma manifestação brusca, no máximo um arrastar de cadeiras, um bater um pouco mais forte de uma porta, algo assim. Uma retaliação média é quando o consumidor causa alguns danos, às vezes, para alguns produtos da empresa. É aquele cliente que joga as compras no chão, é aquele cliente que rasga um material promocional, é aquele sujeito que compra iogurtes no supermercado e porque a fila está extremamente demorada, ele acaba abandonando os iogurtes para que estraguem no meio do corredor, e isso também causando alguns danos de menor monta com relação a produtos ou estrutura. Já uma retaliação alta é quando ela provoca um dano físico mais agudo, que pode envolver até mesmo gritos e gestos, reclamações mais ostensivas, né? Pessoas virando mesa, ou ainda outros aspectos negativos, né? Como um exemplo que eu cito sempre é de uma ocorrência que foi noticiada há um tempo atrás, de um agricultor que havia financiado um equipamento agrícola, um trator, e ele não tinha condições mais de pagar e nervoso e descontente com as cobranças que recebia da instituição financeira, ele resolveu ir até a agência bancária e devolver o trator. Mas ele pegou e entrou com o trator porta dentro da empresa e parou na frente da mesa do gerente com o trator e entregou a chave. Claro, ele foi preso com relação a isso, mas esse seria um exemplo extremo de retaliação alta, porque, é claro, precisa ser evitado ao máximo. Por isso que quando há falhas ou quando há problemas,
é interessante poder reagir rapidamente e, sobretudo, poder dar uma resposta, ou seja, vem a parte específica da recuperação dos serviços. Essa recuperação dos serviços, ela trata de um conjunto de ações e de esforços sistemáticos que a empresa tem após a ocorrência de uma falha de serviço, para que ela possa corrigir de forma eficaz esse problema. E, é claro, consequentemente, manter a simpatia e a boa vontade desse cliente. Então, essa é uma ação, de fato, de buscar agregar novos clientes. E muitas vezes as empresas não estão preocupadas com isso, né? Veja bem, é possivelmente que você já foi cliente de algum supermercado na sua cidade e hoje não mais compra lá, ou de alguma loja. Quantos de vocês receberam algum contato desse supermercado, onde você não mais vai lá, ou desta loja que você não compra mais lá, solicitando informações sobre o porquê você não vai mais lá, tentando recuperar você como cliente? Pense a respeito. Provavelmente isso não ocorre, ou se ocorre, ocorre muito pouco. Então as empresas em geral não se preocupam muito com a recuperação, quando isso deveria ser algo fundamental, porque essas pessoas já conhecem a tua empresa, já conhecem os seus produtos. Se torna mais barato manter este sujeito como cliente do que sempre tentar buscar novos, como a gente já comentou em outros vídeos, tá? Então é claro que é interessante ter uma boa estrutura para poder recuperar os clientes e ter ações que permitam você ter uma resposta ou dar uma resposta imediata a esse sujeito que foi alvo de uma falha. Claro, como eu disse, fazer certo da primeira vez deve ser um mantra, né? Mas a falha, ao ocorrer, deve ter uma capacidade de resposta muito rápida. Para isso, é claro, é importante que para que se possa recuperar, que as reclamações sejam encorajadas pela empresa, que ela desenvolva uma capacidade de ouvir essas reclamações e aprender com elas, sem dúvida, né? Minimizar erros futuros, e que ela tenha estratégias específicas para recuperar os clientes. Eu acho que isso também é importante, porque em geral não se planeja muito essa capacidade de recuperação. Simplesmente se preocupa mais com ter novos clientes, não para buscar efetivamente pessoas que não transacionam mais com a organização. É claro que daí nós temos algumas habilidades e estratégias que devem ser desenvolvidas e que impactam em ações que a empresa deve adotar. Dá para elencar algumas. Primeiro seria tentar medir os custos do processo de recuperação. Muitas empresas simplesmente avaliam isso como sendo um gasto, quando na verdade os dados demonstram que obter novos clientes se torna muito mais caro do que manter clientes existentes. Então, se você recuperar alguém que já conhece a tua empresa, torna-se mais barato, porque essas pessoas fazem menos perguntas, são mais receptivos às ações de marketing dessa empresa, eles conhecem os processos, conhecem as pessoas, conhecem os serviços, enfim, e às vezes estão até dispostos a pagar um pouco mais em função dessa proximidade que existe entre cliente e entre fornecedor de serviço. É claro que outra estratégia é procurar prever necessidades de recuperação, ou seja, um encontro de serviço, se ele for bem mapeado, como exemplifiquei antes do supermercado, você consegue identificar quais são todos os possíveis pontos onde podem surgir falhas. E você pode tentar prever alguns deles, né? Então, nesse sentido, você pode direcionar esforços buscando minimizar as falhas e tendo uma maior agilidade quando as falhas ocorrerem, porque os possíveis problemas já estão mapeados. Nesse sentido, então, o terceiro ponto seria a reação imediata, a reação rápida, ou seja, ao surgir uma falha de serviço, é fundamental que quanto mais rápido a empresa reagir, aumenta em muito a probabilidade de que esse esforço de recuperação tenha sucesso. Ou seja, de imediato a empresa reconhecer o erro e já buscar entrar em contato com o cliente, passando essa mensagem de que a empresa está preocupada com ele. E isso pode ter uma imagem bastante favorável, no sentido do zelo e da preocupação que a empresa tem de forma legítima com o usuário. A outra é definir algumas estratégias de recuperação, porque nem todas são atraentes para todos. Quer dizer, só pedir desculpas nem sempre é o suficiente, né?
Tanto que muitas vezes só o pedido de desculpas a partir de uma falha em várias situações da vida nem sempre funciona. É necessário às vezes algo mais. Alguns exemplos, claro, o que fazer quando ocorrerem falhas nesse caso? Uma delas é a empresa reconhecer o problema, ela aceitar a crítica e procurar aprender com essa crítica. A outra é fazer os clientes se sentirem especiais, ou seja, mostrar legitimamente que a empresa está preocupada com a falha que ela ocasionou e ela está valorizando em muito a opinião e a reclamação dele no sentido de melhorar. Outra coisa é pedir desculpa. Sim, uma falha sempre deve ser precedida de uma desculpa. Por quê? Porque você não fez isso intencionalmente, né? E mesmo que a falha é culpa às vezes do próprio cliente, é interessante tentar entender como isso ocorreu. Porque ele às vezes pode ter usado mal uma orientação que recebeu e o serviço não foi exatamente executado em função de que ele próprio, por exemplo, alguém que está fazendo um tratamento médico, que ele faz uma consulta, recebe um tratamento via medicação e ele não faz o uso dos remédios nos intervalos de tempo adequados ou recomendados, talvez o resultado do tratamento não seja tão bom. E essa falha é dele. Então é interessante o prestador de serviço tentar compreender isso também. E a outra é oferecer uma compensação, em alguns casos até mesmo um desconto futuro, como uma forma de recuperação dessa falha. Outra forma que a gente tem ainda é treinar colaboradores, treinar no seguinte sentido. Em geral, as pessoas recebem qualificação para executar o serviço pelo qual foram contratadas para fazê-lo. Porém, elas não recebem um treinamento a respeito de como se comportar quando ocorrer uma falha, quando algo não der certo com o cliente. O que ele deve fazer? Que tipo de resposta ele deve dar? Então é interessante ter isso como algo presente e possível para que as pessoas possam tomar decisões mais rápidas, porque à medida que eles foram treinados sobre a ocorrência de falhas e sobre como proceder, eles terão mais empatia, sobretudo, para poder compreender o que o cliente está sentindo e a partir daí fazer um esforço de recuperação que seja mais legítimo e mais rápido. E por fim, é claro, eu diria que uma das principais funções para melhorar a recuperação de serviço é proporcionar o empowerment para o colaborador. Ou seja, o colaborador deve ter flexibilidade com relação a algumas normas e alguns regulamentos da empresa, mas principalmente que permita ele tomar decisões que resulte numa reação rápida, sem necessariamente fazer com que essa decisão tenha que ser submetida a seu superior hierárquico. Tudo em prol de uma recuperação mais ágil e mais assertiva do serviço. Então, essas são algumas reflexões que a gente traz nessa parte final da disciplina de marketing de serviços a respeito do sistema de recuperação. Claro que é importante esses processos nesse período de fechamento da disciplina, porque para além de fazer uma boa pesquisa para avaliar a satisfação e qualidade de serviço, de compreender as características do serviço, de ser capaz de identificar as estratégias presentes no marketing mix de serviços e verificar as especificidades que o serviço tem enquanto um produto ou parte integrante de um produto, que é crucial esses aspectos para que você possa trabalhar com marketing de serviços. Esse ciclo também tende a se fortalecer à medida que eu conseguir compreender como ocorrem as possíveis falhas, que eu gere um sistema de reclamações que me permita funcionar como um sistema de informação eficiente e ao mesmo tempo que me dê a capacidade de reagir, de fazer esforços no sentido de trazer clientes de volta, de recuperar os serviços. Tudo isso contribui em muito para que a nossa gestão de marketing possa ser muito melhor e para que os resultados de fato aumentem. Lembre do que eu falei há pouco, são raras as empresas que têm esforços organizados, planejados, profissionais, no sentido da busca pela recuperação dos clientes. A maioria, quando perde um cliente, quando o cliente não vai mais comprar, sequer entra em contato com eles. Então talvez fica como uma dica
que às vezes mapear aquelas pessoas que não mais usufruem dos nossos serviços, talvez é um ponto de partida para a gente fortalecer os resultados de uma empresa, e é uma excelente estratégia, uma estratégia diferenciada em termos de marketing de serviços.